Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento especial nas nossas vidas, onde podemos ouvir a Tua palavra, podemos sermos preenchidos pelo Teu Santo Espírito, instruídos pelo poder do Teu Evangelho, sermos transformados. Fala, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei o quanto tempo, mas fazem muitos anos. E eu tive uma experiência, dentre tantas, nessas viagens, nessas idas e vindas do ministério, na cidade ali de São José do Rio Preto, inclusive, aqui o Luiz Fernando estava junto comigo, ele foi comigo, eu fui levar uma mensagem numa reunião lá do NEP, num hotel, era numa segunda-feira à noite, no auditório. E chegando lá à noite, a gente foi para ir voltar para esse dia. Eu me lembro que fui recebido pelas pessoas responsáveis, o auditório estava cheio, mas depois, quando estava terminando a minha mensagem, terminando o culto, houve uma experiência, houve um fato. Uma mulher ficou endemoniada e saiu falando aquelas vozes estranhas, saindo jogando cadeira por todo lado, e foi um tumulto das pessoas correndo, se escondendo debaixo das mesas. E eu, serenamente, fui ali, pus as mãos, orei, e aquela mulher depois saiu, perto, sentou e começou a chorar, entrou na sua normalidade. As pessoas que estavam ali não estavam acostumadas, ou não estavam preparadas para saber que esse tipo de coisa pode acontecer, e nunca tinham visto de perto, estavam assustadas. Mas o que mais me chamou a atenção foi que uma das responsáveis pelo evento, ela olhou para mim e falou: irmão, eu achei que quando falaram que ia vir um pastor aqui está nós dois, será que ele vai falar aquelas mesmas passagens conhecidas? Jesus anda por sobre as águas, Jesus deitado no barquinho que vai... Eu pensei que ia falar dessas coisas, mas olha o que aconteceu. O que mais me chamou a atenção não é o fato de que eles se assustaram com o que tinha acontecido, né? Porque isso é, de fato, né, uma coisa não muito
comum aos olhos da maioria, mas é o fato de que eles estavam muito mais empolgados, muito mais assustados, muito mais assim perplexos com o que aconteceu, do que com a mensagem, preocupados muitas vezes que aquela mensagem, aquelas mensagens repetitivas, aquela palavra simples, que reflete o estado da igreja. As mensagens do Evangelho, quem é que falou aqui? De quem está se falando? De Cristo Jesus. Não tem mensagens simples, não tem passagens comuns na Bíblia. Mas hoje, a igreja está tão preocupada com a intelectualidade, com algo inovador, que perdeu o senso do puro, simples e genuíno evangelismo. Ah, não, isso aí eu já ouvi muitas vezes, é claro. Ouça milhares de vezes, mas o que importa não é o quanto você sabe, não é o quanto você já ouviu, o quanto você ainda sente o que a palavra está te dizendo. O quanto te toca na mente e no coração. Será que é possível que nós precisamos ter alguma coisa bem rebuscada, alguma coisa bem sofisticada, alguma coisa bem filosófica para as pessoas mexerem com a sua mente? Jesus nunca usou desse artigo. O Evangelho continua sendo o Evangelho. O Evangelho continua tendo seu poder e sua eficácia. A palavra é viva e eficaz. Mas não. Hoje tem que buscar algo assim, muito específico, muito diferente. É por isso que hoje nós temos esses palestrantes que dominam, né? Que as pessoas saem ali e falam, oh, que mensagem, mas não entendem nada. Perdemos uma das coisas, e estamos perdendo uma das coisas mais ricas do Evangelho, a simplicidade. Então, quando eu estava essa semana meditando nessa mensagem, gente, né, meditando, lendo a Bíblia, as pessoas já não leem, as pessoas já não nem leem, mas, não, você já conhece. Como assim? Né? Aquela mulher, ela estava preocupada, vai vir alguém aqui e vai descobrir alguma coisa na Bíblia que ninguém nunca ouviu. Quando o segredo não está nisso, não está nessa inovação, nessa busca. A Bíblia é um tesouro que se renova todos os dias. Quando os antigos pregadores saíam, e às vezes montavam num cavalo, andavam 100, 200, 500 quilômetros para pregar. Em cima de um cavalo, pregavam, você acha que eles estavam preocupados? Mas o que eu vou achar na Bíblia? Eles pregavam a mesma coisa. Não precisa ficar mudando, porque o Espírito é o mesmo. Essa palavra não passa, não morre. Tudo passa nessa vida, menos a palavra de Deus. Sempre foi pregada, pregada, pregada. Você já pensou se já tinha esgotado as minhas opções, porque não teria mais o que pregar? Mas a palavra de Deus, ela é multiforme, cheia de sabedoria. Então, eu volto aqui para lembrar como introdução dessa mensagem. Nós estamos esquecendo muito do que a palavra diz, pois estamos buscando coisas, muitas vezes, que ela nem diz. Esquecendo a simplicidade daquilo que de fato faz diferença. Né? Então, muitas vezes, você vai conhecendo, eu preciso conhecer mais, não. O pouco que você conhece, colocado em prática, vai te levar ao conhecimento que você não tem. Ou seja, conhecimento é igual a obediência. Você obedece e o conhecimento vem. Agora, comece das coisas mais simples. É intrigante como as pessoas estão esperando grandes eventos, grandes palestras, grandes palestrantes, sofisticados, intelectuais, quando a mensagem do Evangelho é pura e simples.
E nós precisamos atentar a isso. Não é pelo nível de conhecimento erudito, intelectual que você tem, que você medir o seu cristianismo, é pela condição prática que você vive. Então, olha só esse texto para a gente lembrar. Esse texto nos faz lembrar que o Senhor Jesus tem poder sobre toda a criação. Ah, eu sei disso, você sabe? Quando você enfrenta as suas dificuldades, você pensa que Jesus tem poder sobre elas, que ele não está estranho a elas, que todas as coisas criadas foram criadas por Cristo Jesus, mediante ele. O apóstolo João fala lá, né? E o verbo se fez carne e tudo se fez, e ele era antes de tudo, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Cristo Jesus. Todas as coisas foram criadas por intermédio de Cristo Jesus. Olha só, as águas, não só Jesus andou sobre as águas se fizeram um chão sólido para ele andar. Ele não estava andando, nem molhando os pés, nem afundando os pés. Deus não só separa o mar para o povo passar, Deus não só separa o rio para o povo passar, Deus faz a água se tornar chão sólido. Será que nós, quando estamos enfrentando as adversidades, não nos esquecemos de que o nosso Deus não é só um Deus que nos ajuda, mas é um Deus que tem o domínio soberano sobre todas as coisas? Ele detém o controle de todas as coisas. Jesus tem poder sobre toda a criação. Tudo foi feito por intermédio dele. Deus não está só é o Criador que deixou a coisa acontecer e rolar. Deus é aquele que criou e continua sustentando. Então, muitas vezes a gente se esquece disso. A gente fala. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre todas as coisas. Não há nada que Deus não possa fazer. Se ele vai ou não. Veja, ele anda ali, os discípulos tinham visto tantos milagres. Ele deixa o barco, já está lá no meio do mar, com as ondas, o vento contrário. E ele vem andando sobre essa. É um fantasma. Ah, como a gente se surpreende com aquilo que Deus faz, quando nós deveríamos saber, esse é apenas o meu Deus que tudo pode. Num segundo momento, né, que nós vemos lá, Pedro vê, os discípulos veem, não temas porque sou eu. E aí Pedro, na sua impetuosidade e ousadia, diz o quê? Se és tu, Senhor, diga que eu vá, que eu ande sobre as águas, o Pai é o Senhor, e eu irei. Jesus disse o quê? Vem. Jesus não fez Pedro fazer um curso de andar sobre as águas. Parece que hoje tem igrejas que você precisa fazer um curso do sobrenatural. Não, o curso não existe, porque quem faz acontecer é Deus. Outra coisa que nós aprendemos então, não só que Deus tem poder sobre a criação, mas Ele também tem poder de nos fazer andar sobre a criação e nos mover no sobrenatural. Ele não só faz isso, mas Ele tem poder de fazer com que nós possamos andar por sobre as águas, né? Quantas vezes nós andamos por sobre as circunstâncias? Quantas vezes atravessamos momentos e situações que nós não faríamos, mas Deus os faria. Mesmo que a gente não soubesse. Da onde Ele nos tirou? O que Ele fez nas nossas vidas para que pudéssemos estar aqui hoje? Então, duas coisas simples
mas que nós insistimos em esquecer. Deus tem poder sobre a criação e Deus pode nos fazer andar por sobre as águas. Deus pode nos fazer mover o sobrenatural. Coisas incríveis, maravilhosas que a nossa mente às vezes não consegue alcançar. O fato de coisas acontecerem conosco e não termos o resultado que desejaríamos, não quer dizer que Deus não tem poder. É aí que tem o questionamento. Se Ele tem poder, todas as vezes que eu tiver um problema, Ele vai resolver. Nós nos esquecemos que muitas vezes, muitos desses problemas, o próprio Deus nos dá. Ah, mas Deus então é mau. Ah, mas Deus, em vez de Ele tirar, Ele é que está fazendo sim, porque Deus nos ama tanto, que Ele jamais vai nos perder e permitir que nós percamos o melhor de tudo que Ele preparou para nós. Que não é nessa terra, mas é na glória e na eternidade. Então Deus vai fazer coisas, muitas vezes, para resgatarmos do mau caminho, para restaurarmos dos erros e para nos reconciliarmos com Ele e com o seu plano e propósito de salvação. Então, é uma ilusão e um erro grave achar que as coisas, as adversidades, as circunstâncias que nos advêm são apenas situações casuísticas, quando na verdade há planos de Deus. Peraí, você está se perdendo, eu só te amo muito para deixar se perder. Pedro não podia andar sobre as águas por ele mesmo. Nem todo o exercício do homem poderia fazê-lo só com o poder de Cristo Jesus, assim como nós. Então, não se ilude. Né? Muito disso que acontece é o resgate de Deus da vida, o cuidado de Deus, para não perder nenhum daqueles que Ele elegeu, que Ele escolheu. E Ele não vai perder, mesmo que Ele use de formas e formas. Deus não causa o mal, mas Ele permite que o mal aconteça. Se você ler lá em Amós, muitas vezes Deus vai falando, olha, eu fiz o inimigo te destruir e você não se converteu. Eu fiz você passar por isso, você não se converteu. Eu fiz a chuva parar de cair, você não se converteu. Eu fiz um monte de coisa e você não se converteu. Então não foi o inimigo que fez, foi o próprio Deus. Para quê? Porque o que ele queria? A conversão verdadeira. Será possível que mesmo diante de tudo isso você não se converte? Olha, uma terceira coisa aqui. O efeito destruidor da incredulidade na vida de todos nós. Pedro começou a andar sobre as águas. É interessante que a gente precisa entender o que a incredulidade é. A incredulidade não é a ausência de fé, propriamente dita. A incredulidade é a ausência de um olhar fixo no autor e consumador da fé, que é Cristo. Você tira os olhos dele, você já está sujeito à incredulidade. Pedro, não faltou ousadia para ele. Né? O que é ousadia? A ousadia dos santos que a Bíblia nos chama a ter. Quantos de nós estamos nos acovardando diante de circunstâncias que a gente deveria ser ousado? Tem faltado ousadia e intrepidez. Tem exacerbado estupidez e prepotência. Não confundamos ousadia com arrogância, prepotência, estupidez. Ousadia é coragem e convicção em ação. Juntas.
Coragem e convicção em ação. Então, olha só, Pedro foi ousado. Ele teve coragem. Porque não basta só, Jesus, vem, eu vou. Os outros não fizeram. Os outros ficaram. Pedro foi, então eu vou. O senhor disse que eu vou. Precisa ter coragem para você sair do barco com o meio do mar, ondas para todo lado, e você, eu vou andar. Precisa ter convicção, fé verdadeira. Jesus disse, eu vou confiadamente na sua palavra. O senhor disse, vem, eu vou. Então, não faltou coragem, não faltou convicção. Isso é ousadia. Agora, Pedro teve falta de algo que não pode faltar nas nossas vidas. Perseverança. Ele deu 2 passos, ele começou a andar sobre as águas. De fato, ele andou. Ele olhou para Jesus e começou, mas quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento, para as ondas, ele afundou. A Bíblia diz aqui que ele, ao tirar, reparando, porém, na força do vento, ou seja, ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para as circunstâncias. Ele teve medo. Aí o medo vem e assume o comando. E quando o medo vem e assume o comando, Deus deixa de ser Deus, a segurança passa a ser o Deus. Ele começou a afundar. Essa é uma prática, O medo vem, se instala, e o desespero acontece. Porque as pessoas desesperam. Porque nós que deveríamos ser muito mais fortes, muito mais conscientes, se desesperam porque tira os olhos de Jesus, porque olha para a circunstância e vem o medo. E a segurança passa a ser o nosso Deus. A incredulidade faz isso. Desespero é sofrimento sem propósito. Por que o verdadeiro crente não se desespera? Porque ele não sofre? Não. Porque ele sofre e sabe que até no sofrimento tem um propósito. Sua vida tem propósito, sentido e significado, porque ele tem Deus. Sem Deus, assim, não tem sentido, significado nem propósito. Outro dia eu falei aqui, lamentavelmente, todo homem, toda mulher é pobre, até que seja rico na fé em Cristo Jesus. Então, muitas vezes, a gente está tirando os olhos, traz meus olhos para ti. Traz meus olhos para ti, Jesus. Eu estou tirando os olhos do Senhor. Eu vou afundar, eu vou desesperar, eu vou gritar, salva-me, por favor. Então, a pouca fé que Jesus está chamando aqui é no fato de que a sua fé não foi suficiente para manter os seus olhos fixos nele. Sua fé não foi suficiente para ouvir a voz dele. Vem. Você começou a ouvir o barulho da circunstância. Você começou a ouvir o barulho das vozes enganosas, dos conselhos falsos, das artimanhas do inimigo. É assim que nós vivemos, essa luta constante. Outro dia eu falei aqui algo importante no nosso estudo. A ciência que lida com o interior das pessoas, com a psique das pessoas. O seu processo de ajuda está em estimular as pessoas a falar. Fale, ponha para fora, extravasa, porque quando você fala, a gente pode
alcançar a melhora. E a diferença do processo bíblico de Jesus é que ele estimula você a ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:9. O processo da ciência é buscar a solução do seu problema. O processo de Deus é buscar a transformação da sua vida. O processo da ciência, né, é sempre trazer um contexto de resgate do seu eu. Eu sempre aprendi e tenho dito aqui, né, que uma pessoa procura um terapeuta, um psicólogo, porque ela procura alguém distante para ser próximo, porque o próximo está distante. Então, o psicólogo vai ajudar no extravasamento, no falar, a resgatar esse eu que foi embora, que se distanciou, que se perdeu. Agora, o processo bíblico não é resgatar o seu eu, é mortificar o seu eu para encontrar Deus. Eu vejo o quanto é diferente. E qual é a dificuldade que nós temos hoje na igreja? Nós queremos falar e não queremos ouvir. Qual a dificuldade que nós temos para orar? É porque a nossa oração, nós estamos muito mais preocupados naquilo que nós falamos para Deus do que naquilo que nós ouvimos de Deus. Quantos de nós, na sua oração, para e fica em silêncio esperando ouvir Deus? Não, a gente já sai para cá dele. Porque nós queremos que Deus nos ouça. E o processo da fé verdadeira vem pelo ouvir e não pelo falar. Por isso a Bíblia diz, seja pronto a ouvir, tardio em falar, tardio em irar. A ira vem como subproduto de alguém que não adquiriu fé e que se desespera e que se perde diante das circunstâncias. Então nós precisamos parar e pensar nisso. Coisas simples que nós ouvimos. Há uma passagem simples que nós ouvimos centenas de vezes. Eu nem lembro quantas vezes já preguei sobre isso. E quero ler, quero meditar, quero compartilhar, quero pregar quantas vezes mais forem necessárias. Por último, essa passagem nos fornece um dos testes mais importantes da nossa vida. O teste da graça. Quantos passos você está de Jesus? Veja só, Pedro tinha andado por sobre as águas. Ele tinha a oportunidade de estar mais perto de Jesus e ele tirou os olhos. Faltavam quantos passos para ele chegar a Cristo Jesus? Quantos passos faltam para que nós possamos chegar mais perto dele? Você já se fez essa pergunta? Quantos passos eu posso dar por sobre as águas, por debaixo das águas, por sobre a terra, onde for, para chegar a Cristo? O grande segredo dessa passagem não é o fato de eu mover pelas águas, é que mesmo em cima das águas eu quero chegar até Cristo. Eu quero ir até Ele. Veja que o ato de continuar e não de apenas simplesmente começar no cristianismo é o teste da verdadeira graça. A maioria das pessoas começam bem, mas não continuam. Quantos de nós começamos cheio de amor, cheio de fogo, cheio de adoração, cheio de empenho, lotando o culto e fazendo eventos, e indo para cá, e indo para lá, e falando de Deus, e no decorrer da caminhada, paramos. A maioria das igrejas
lotadas, entupidas de gente com as suas estratégias, com as suas estruturas. Tem um monte de gente começando bem e não terminando. O grande teste da graça é a continuidade, é a constância, é continuar. Isso é perseverar. O teste da graça não é fazer como Pedro, está vendo? Tem 2 passos sobre as águas e afundar desesperadamente. O teste da graça é ir até Jesus. É continuar seguindo. Por isso que o grande adversário da fé não é a dúvida, é a inércia. É quando você para, é quando você não continua. Por isso que lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz, uma das palavras de Cristo às igrejas diz, tenho contra vocês que deixassem o primeiro amor. Porque você só começou, mas não continuou. Quantos de nós estamos vivendo isso? Esse é o teste da graça. E essa é a graça do teste. Ou seja, não é você dar 2 ou 3 passos no sobrenatural. É você continuar dando passos em direção a Cristo. E não parar. Muitos de nós desviamos os nossos olhares. Muitos de nós desviamos os nossos andares. Não estamos caminhando na direção de Cristo. Estamos caminhando na direção do nosso eu, querendo assumir o controle. E aí o que acontece? Tiramos os olhos de Jesus. Chamamos ele só para ajudar. Vem cá me socorrer. Vem cá me ajudar. Quantos de nós estamos mais preocupados com as nossas coisas? O homem está sempre substituindo o que vem de Deus pelo que vem do mundo. Nós sempre estamos substituindo o espiritual pelo físico, o interior pelo material, o interior pelo externo. Estamos sempre preocupados com isso. Fazemos isso o tempo todo, como fez o povo quando fez aquele bezerro de ouro lá no deserto. O ouro pelo qual o bezerro que eles foram idolatrar, inanimado, uma estátua que sem vida, que não fala, que não tem vida, substituída por Deus. E aquele ouro que fez aquele bezerro veio da onde? Veio dos egípcios, que Deus fez os egípcios dar o ouro e a prata para o povo dele. Você acha que os egípcios, o povo saindo de lá, fazendo guerra, indo embora, ia dar de boa vontade o ouro dele? Toma aqui, vocês são bonzinhos, eu amo vocês. Não, foi Deus que fez isso. E eles pegaram o que Deus deu a eles e fizeram outro Deus. Um Deus que seguiria adiante deles, o que significa o seguinte: um Deus que seria o Deus deles, que comandaria a vida deles, que seria soberano sobre eles, que ia diante deles, que protegeria eles e que salvaria eles. Esses deuses que nós criamos, como eu falei, e repito aqui, Deus te dá, você pede, me dê um casamento, e você faz do seu casamento o seu Deus. Me dê filhos, e você faz do seu filho um Deus, você ama mais eles do que Deus. Me dê uma boa vida, você ama mais a boa vida do que Deus. Me dê uma boa carreira, você ama mais a sua carreira do que Deus. Me dê uma boa saúde, você ama mais a sua saúde do que Deus. Substituímos o tempo todo. Por quê? Porque só começamos. No começo tudo é lindo. No começo tudo é lindo. Eu adoro Deus. Eu sou crente. Eu leio a Bíblia, eu vou para a igreja, eu adoro o Senhor, eu só ouço música evangélica. Eu quero mais aprender a estar com Deus. Passa um tempinho e logo, logo você vira tudo para o mundo. Tira os olhos de Jesus e não continua mais. Aí Deus continua sendo o garçom da graça. Deus, quando eu preciso, Deus vem me ajudar a fazer o que eu quero. Ou seja, essa é a tendência de todos nós, idólatras, assumirmos o controle. Assumirmos o controle. E esse controle devia ser dado a Deus. É Deus que tem que controlar a nossa vida. Não é nós que temos que controlar.
Quando você tira os olhos, Jesus está dizendo, eu controlo. Quando você controla, você não controla nada, você afunda. Não precisa entender, não, eu estou sob o controle do meu Deus. Mesmo que as coisas não dê certo, Ele está no controle. Se Ele achar que vai ser assim, vai ser. Se Ele achar que vai ser assado, vai ser. Ele é o Senhor da minha vida. Mas não se ilude, nós, pelo pecado, temos sempre a tendência de assumir o controle. Então, no resgate do eu, você vai ter controle sobre a sua vida. Não. Na morte do eu, Deus vai controlar a sua vida. E aí que você vai ver como é ser filho de Deus. Quando o apóstolo Paulo estava clamando por 3 vezes, Senhor, tira esse espinho na carne. O que ele ouviu? A minha graça te basta. Aí que ele entendeu que é quando estou fraco e que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na minha fraqueza. Continuar é reconhecer a sua fraqueza. Quanto mais reconhece que você não pode nada, que você não é nada, que nós não somos nada, que nós não podemos nada, mas o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque Ele pode. Então, em nome de Jesus, está aqui uma passagem que faz a gente lembrar muito daquilo que esquecemos. Deus tem poder sobre a criação. Deus tem poder de fazer-nos mover no sobrenatural. Se tirarmos os olhos de Cristo, a incredulidade se instala, o medo nos move. E aí a gente vai buscar segurança. Quem busca segurança colhe migalhas, mas quem busca esperança espalha a semente. Por que nós não estamos espalhando a semente do reino, que é o chamado para nós? Porque nós estamos mais preocupados com a nossa segurança do que com a esperança em Cristo. No fim, restaram 3 coisas, né? O eu, a segurança e o amor romântico, é isso? A Bíblia diz? Não. Fé, esperança e amor. Fé verdadeira, esperança viva, não utilitária, e o amor real. Vida perfeita é igual casamento perfeito. Casamento perfeito não é vida ideal. Casamento perfeito é amor real. O problema no casamento não é se você vai ter a vida ideal que você queria. É se você tem vivido o amor real que Deus te dá. É o amor real que faz um casamento perfeito. E não a vida ideal. Deus não nos prometeu que ia dar o que a gente quer. Mas Ele ia dar o que é preciso, necessário e que é muito melhor. Amém? É a pergunta que não quer calar. Quantos passos você está de Jesus? Por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes nas nossas pausas de meditação, nós perguntamos, quanto me falta para alcançar meu sonho? Quanto falta para alcançar a minha vitória? Quanto falta para eu chegar lá? Quanto eu tenho que fazer para conquistar aquilo? Quanto tempo eu tenho para isso? Mas nenhum de nós faz a pergunta. Quantos passos faltam para chegar mais perto? Meu Deus. A que distância eu estou? Não importa a distância que eu estiver de sonhos, realizações, conquistas e vitórias. O que me importa é saber a que distância eu estou do meu Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar.